Olá, eu sou a pastora Ana Rita e eu quero compartilhar com você parte da minha história. Eu quero dizer que a minha história ela tem duas partes, uma que é muito dramática, muito dolorosa, pela qual eu não gostaria que tivesse essa parte, mas é, a vida tem as suas surpresas e graças a Deus ele me deu a oportunidade de ter uma outra parte e eu me alegro e me orgulho de contar. É a parte onde eu fui ajudada, fui encorajada e Deus, com a sua infinita bondade, me ajudou a chegar até aqui e falar para você que vale a pena viver. Eu venho de uma família de 11 irmãos, tive a oportunidade de ter um pai maravilhoso, hoje já não está mais entre a gente, e uma mãe maravilhosa, corajosa, que também teve um passado muito doloroso, mas ambos venceram e nos ensinou também como vencer as dores mais cruéis da vida. Com 7 anos de idade, eu tive uma experiência muito ímpar com o mundo espiritual. E daí em diante eu me tornei uma criança muito curiosa, muito mística. Eu tinha uma inclinação, tinha um desejo muito grande de conhecer esse lado místico da vida. Eu queria conhecer algo que é, operasse coisas mirabolantes, eu queria tocar nesse mundo invisível e realmente aconteceu. Eu comecei a ter esse contato com esse mundo espiritual, mas eu não tinha noção o quanto que ele era perigoso, ardiloso, perverso, mas o nosso primeiro contato foi como um caso de amor muito maravilhoso e eu fiquei encantada, apaixonada e mergulhei de cabeça. Então, o tempo foi passando, eu fazia parte de um lar com muita idolatria. Eu acredito que meus pais também não tinham noção onde eles estavam envolvidos e de repente foram acontecendo coisas espirituais e de repente nós estávamos dentro de um campo de reivindicação de vida, de alma. Minha mãe então começou a receber espíritos estranhos e eles começaram a reivindicar a sua vida para o seu serviço. Só que quando ele tomava o corpo da minha mãe, era muito perverso. A forma que ele chegava na minha casa alterava toda a nossa alegria, alterava a nossa paz, porque eles quebravam tudo e percebíamos que era normal, porque minha mãe era uma mulher muito cuidadosa, minha mãe veio de uma pobreza extrema, então tudo que ela conseguia, ela dava aquele devido valor, um copo, uma taça para ela, tinha muito valor, um prato, tudo. E aquilo que ela era muito valioso para minha mãe, com aquela manifestação se tornava algo sem valor, que quebrava tudo, destruía tudo que ela apreciava. Então éramos tomados de um desespero e todo mundo começava a gritar e meu pai, ele começava a falar para a gente, reza, reza e vai resolver. E não resolvia, então a gente acionava uma pessoa que tinha esse contato com o mundo espiritual, então ela fazia aquele ritual e aqueles espíritos, eu digo que não saía, mas aquietava. O tempo passou, a gente já com muita identidade com essas coisas, com muita. Começamos a ter intimidade. E nessa intimidade, um dia esse espírito pegou a minha mãe, o que foi horrível, e pegou a minha mãe e ameaçou jogar minha mãe do terceiro andar abaixo da nossa casa. Meu pai então percebeu que estava muito estranho e ele perguntou para aquele espírito: bom, eu não quero que aconteça nada de ruim com ela, mas o que, que precisa ser feito? E o que esperávamos que fôssemos agora beneficiados, já vista, meu pai tinha feito
um investimento muito alto. E em troca disso, foi prometido paz, foi prometido proteção. O que aconteceu até parecia que ia dar certo durante alguns meses, um ano, e aí depois a coisa tomou uma outra forma. Nesse tempo eu já estava próximo dos meus 15 anos e agora querendo experimentar um outro momento da minha vida, me relacionar, namorar e tal. Eu conheci o meu primeiro namorado, escondido dos meus pais. Meus pais eram muito cuidadosos com isso, mas eu era muito assim, traquina, sempre inventava uma forma de sair, sabe, das regras. E fazendo isso, eu me envolvi com uma pessoa e muito apaixonada. E essa pessoa também tinha um relacionamento com o mundo espiritual, já de um patamar diferente do meu, de uma hierarquia diferente, e culminou em uma grande tragédia. Eu sou autora de um livro que tem por título 11.000 volts de misericórdia. Então, nesse livro eu conto pelas entrelinhas o que aconteceu, tá? Então, eu vou deixar essas partes que eu não vou citar aqui para você ler o livro, tá bom? Então, com 15 anos de idade, eu recebi uma descarga de 13.800 volts. Quando eu tentei passar pela janela da minha casa uma vara de alumínio para meu irmão que estava no térreo. E essa vara fez contato com esses cabos elétricos. E eu, naquele momento, eu tive uma experiência pessoal com a morte. Eu estava em cima de outras varas e aquele trilho que eu segurava fez contato. Não tocou no fio, mas a distância foi o suficiente para liberar a descarga. Eu recebi a descarga pela mão, ela desceu pelos pés, tocou nos trilhos e fez um estrago. Quero lhe assegurar com toda certeza, sem medo de errar, que eu tive uma experiência pessoal com a morte. Eu já estava morta ali e quando os meus pais chegaram para me socorrer, eles me encontraram já sem vida, na tentativa de me fazer voltar a respirar. Foi tudo em vão. Meu pai queimou as mãos, na alta temperatura que estava meu corpo. E, enfim, foi um desespero total dentro da minha casa. Meus irmãos que narram ali, aquele momento foi altamente doloroso. Humanamente falando, não havia mais esperança para mim, porque todos os recursos esgotaram. Massagem cardíaca, respiração boca a boca. E entenderam que eu estava morta. Uma pessoa, na intenção de ajudar, falou para os meus pais que era melhor agora acionar a polícia técnica para vir buscar o meu corpo. Mas nesse momento desesperador, a minha mãe, que odiava a ideia de não acionar os seus guias, ela teve agora uma ideia que me salvou. Ela chegou na janela, olhou para os céus e ela pediu a esse Deus que tem vida, que é a própria vida, para que me desse uma nova chance. Ela gritou: Deus, eu entrego a vida da minha filha nas suas mãos. E que mãos, viu? E Deus me tirou daquele abismo onde a minha alma estava indo. Eu tenho certeza que eu passaria toda a eternidade sem Ele. Ele não estava ali. E então eu fui socorrida e, para a glória de Deus, porque toda dele essa glória, esse feito de ressurreição, eu voltei a respirar. Meu pai pegou um cabo de vassoura, quebrou, desgrudou os meus dentes, puxou a minha língua e ele mandou os meus irmãos me conduzir para o HGE. Eu quero que você fique bem certo de que eu estou dando aqui para você um resumão, porque entre esses fatos aconteceram coisas muito delicadas nas entrelinhas, e eu fui levada para o Hospital Geral e começou um processo de muita dor.
Eu entrei e os médicos disseram que eu não ia mais. Não ia passar de minutos, porque os meus olhos fumaçavam, os ouvidos fumaçavam. E eu passei de minutos, passei das horas. Eu entrei no domingo e na quinta-feira os meus membros começaram a entrar em estado de decomposição. Aconteceram situações absurdas, subhumanas, antiprofissionais, e eu fiquei sujeita àquela situação. Mais uma vez eu oriento a você ler o livro. E eu passei ali 3 meses depois da amputação, coisa que foi também milagre, porque era para anos, porque os meus membros, né, agora as amputações, as áreas queimadas estavam sem carne, osso aparecendo, enfim. Quando eu estava no hospital, eu ouvi o médico dizendo para os meus pais que não teria mais jeito para mim. Eles disseram que eu estava tomada de uma infecção e que não daria nenhuma chance. E eu recebi um livro de uma funcionária. E esse livro conta uma história de um autor que ficou tetraplégico. Eu pensei, se um dia eu sair daqui e minha história se tornar relevante, eu vou escrever um livro. E acredite, se tornou mais que relevante. E eu escrevi um livro. Não tinha condição financeira para pagar uma pessoa para escrever. Sabe o que Deus fez? Me ensinou a escrever com a boca. Eu escrevi esse livro, que tem por título 11.000 volts de misericórdia. Escrevi esse livro todo com a boca. Eu tenho certeza que esse livro vai abençoar a sua vida. Depois escrevi o meu segundo livro, que tem por título Amada Depois das Marcas. E quando eu gerei o meu filho Natan, ele era muito curioso. Escrevemos também o terceiro livro. Eu recebi uma visita de uma mulher cristã. Eu não gostava de cristão. Eu tinha um ódio cruel de cristão. Nunca me fizeram nenhum mal, mas eu tinha ódio porque eu tinha uma religião, tá, que era contrário de tudo aquilo que o cristão me apresentava a Deus. E aquela mulher chegou ali com um poder sobrenatural e tudo que era descartado pelo médico, eu comecei a experimentar no meu próprio corpo milagre. A médica, quando ela me deu a alta, ela disse, olha, a única coisa que eu posso dizer para você é que você vivenciou um milagre. E sim, eu tenho certeza que eu sou um milagre. E eu saí dali, fui para Brasília, fiz tratamento de reabilitação no Sara. O Bicheg fica alguns meses e alguns anos, melhor dizendo, fazendo algumas cirurgias plásticas. Fui protetizada no membro inferior, porque eu perdi os 2 braços, mas também parte da minha perna direita. E a médica disse que a prótese seria somente para melhorar minha estética na cadeira de rodas. E eu falei, eu quero muito mais do que estética. Eu quero voltar a andar. E eles acharam que era um absurdo, não tinha como, eu não tinha apoio para usar uma muleta, nem um andador. E eu comecei a andar com a perna mecânica. Porque quando a gente se esforça, do céu é mandado ajuda. E eu passei a andar e depois de alguns anos passei a usar os braços mecânicos e por vontade mesmo a maturidade chegou e eu já não quis mais usar os braços porque os braços eram uma fuga. Era só para esconder as amputações que eu tinha vergonha. E 7 anos depois eu conheci o amor da minha vida. Sabe, o Deus que mudou o meu viver. Eu era uma mulher depressiva, oprimida. Eu olhava e não tinha perspectiva, não tinha esperança, rejeitada pela sociedade e acabada. Mas Jesus chegou e Ele mudou a minha história. Me devolveu autoconfiança, esperança. Me disse que eu poderia sonhar. E aí eu voltei a sonhar.
E Jesus, ele é o suficiente nas nossas vidas. E eu conheci a fé em Jesus, conheci a palavra, e toda a história da minha família, da minha parentela, ela mudou. O Senhor chegou num momento muito especial na minha vida. Ele foi uma mudança de 360 graus. Eu digo que foi muito mais poderoso do que aquilo que eu perdi. O que eu perdi me trouxe dor, mas o que eu conheci me trouxe tanta alegria, confiança e eternidade. E então eu comecei a professar fé em Jesus, veio na Bíblia, e o Senhor mudou a minha história, me deu uma família, me deu um casamento, e os médicos disseram que eu não podia ter filhos, eu queria ser mãe. E então, hoje eu sou mãe de 3 filhos, gerei filhos, né? Meu primeiro filho, Samuel, que hoje está com 25 anos. O meu segundo filho, Natan, está com 24 anos. E o meu caçulinha, que está completando 18 anos. Eu só tenho que agradecer, Senhor. Pega a gente do mundo puro e faz acertar com os príncipes. Faz com que a mulher solitária habite em família e a estéril seja alegre mãe de filhos. Eu não sei como é que você se encontra, como é que está você, como é que está a sua vida na hora em que você assistir esse vídeo. Eu teria muitas coisas para dizer, mas eu quero só dizer uma coisa. Jesus é real. Você pode estar mergulhado no mais profundo do abismo, na mais profunda dor. Eu não sei o que você perdeu, mas eu quero te dizer que achar Jesus, encontrar Jesus, ele ressignifica. Ele é mais poderoso do que tudo que perdemos. Que Jesus te abençoe. E um beijo no seu coração. Deus abençoe sua vida, seus ânimos. E se você está prostrado, eu quero te dizer uma coisa. Levante, reaja, mude. A vida não acabou. Alguns ciclos se fecharam, mas a vida não acabou. Amém? A esperança para você. Um beijo grande e alegria profunda, eterna e verdadeira no seu coração.